e por isso nós convidamos o presidente do Sindicato de Jornalistas aqui da Bahia, o Sinjorba, Moacir Neves, e vai conversar com a gente agora. Bom dia, Moacir. Bom dia, Juliana. Prazer conversar com vocês. Bom dia, querido. Moacir, ontem a gente fomos pegos de surpresa aí, porque o Ministério Público Estadual e o Federal aqui da Bahia, né, recomendaram à comissão que siga os critérios técnicos, né, e continue aí com a vacinação por idade. Né, diante dessa nova situação, Moacir, você que conseguiu aí essa vacinação para os jornalistas acima de 40 anos, diante dessa nova recomendação, como é que o sindicato vai fazer? Nós estamos indo ao MP hoje pela manhã, no final da manhã, a gente tem uma reunião marcada com o Ministério Público. Eles formaram um GT chamado GT Coronavírus, que acompanha as ações governamentais no combate à doença, e nós vamos levar os números que justificaram o nosso pleito para a apreciação dos procuradores. A gente quer deixar muito claro que a reivindicação de vacinação dos profissionais de imprensa não se trata de privilégio, é uma necessidade diante do alto nível de adoecimento e mortes de profissionais de imprensa, jornalistas e radialistas verificado nesse primeiro trimestre de 2021 e confirmado também com os números de abril. A gente tinha um levantamento que mostrava a realidade até março, agora a gente já mudou o levantamento, porque já tem os números de abril, e esse dado que você falou, Juliana, de um jornalista morto por ano, a gente verifica por mês, por dia, 31 por mês, a gente verificou com os dados levantados de janeiro a abril desse ano. É um crescimento muito grande. Moacir, Fabrício Cunha, né? Prazer tê-la aqui no Ligação Direta. Infelizmente o motivo não é dos melhores, apesar que se a gente conseguir é sim uma boa notícia, mas as mortes nos deixam aí bem tristes, e já são mais de 100 somente esse ano. Mas vamos tentar voltar a ontem, né? Vamos chegar à conclusão que o Ministério Público vai atender vocês e vai acatar essa solicitação da nossa categoria de jornalistas, radialistas e outros que trabalham nesse meio. Como é que fica essa questão de documentação? Tu estava nas redações, né, das emissoras que eu trabalho, haviam muitas dúvidas se o radialista seria inserido, como que os blogueiros iriam comprovar aí que trabalham no meio. Eu sei que você representa o Sinjorba, mas estava dentro das discussões que envolvem toda a categoria, que é ampla. O Sindicato dos Radialistas também participou das negociações. O que é que o senhor pode trazer, assim? Quem vai se vacinar? Quais os documentos que devem trazer? Como comprovar a sua atividade profissional? Bom dia mais uma vez, Moacir. Bom dia. Por coincidência, eu estava lendo há pouco a publicação no Diário Oficial do Estado da decisão da CIB. Eles falam na publicação da exigência de documento de registro profissional, que é aquele que todo profissional que tem registro no Ministério da Economia tem em sua carteira de trabalho, ali onde consta a sua profissão e o número que você está registrado junto ao governo, e cartas dos veículos e das empresas onde as pessoas trabalham. É importante salientar que quem está na linha de frente não é somente aquele profissional que é contratado por uma empresa de comunicação. Por exemplo, nós temos redações de assessoria de comunicação que são muito grandes. A assessoria do governo do estado, a assessoria da prefeitura de Salvador é maior do que a redação de vários veículos. Então, esses profissionais também estão incluídos. Nós vamos enviar à prefeitura, às prefeituras dos municípios, a lista de registros profissionais de todos os jornalistas e radialistas que estão inscritos no Ministério da Economia aqui na Bahia. Aí já nós vamos criar uma base de dados e vamos tentar resolver de maneira paralela a situação daqueles profissionais que não tiraram o seu registro, apesar de terem diplomas e capacitação na área de rádio e jornalismo, para que esses também não fiquem de fora da decisão da CIB. Agora, vai ser necessário uma grande mobilização da categoria para estar sempre em contato conosco, aqueles profissionais que não têm o seu registro profissional, para que a gente possa resolver essa questão. Agora, todas as empresas que têm jornalista ou radialista cadastrado, elas também serão convocadas para fornecerem as listas de seus empregados. Moacir, então é preciso ter o DRT para poder ser vacinado, é isso? Não, o registro do ADRT, ele é importante para criar essa base de dados. Aqueles profissionais que têm diplomação
por exemplo, em jornalismo, estão trabalhando, porque infelizmente, é bom que a gente diga isso, tem muitos casos desses, de colegas Pois que se é. formam e não tiram o seu registro profissional. E deveria fazê-lo, porque o registro profissional é o que lhe dá segurança do exercício profissional e daquela profissão regulamentada. Então, a gente vai tratar esses casos em paralelo, cadastramento, vou abrir um cadastramento que estão nos veículos, porque teremos esses casos para que a gente não deixe esse pessoal de fora. Então, vamos fazer isso em paralelo. Agora, já temos uma base principal, né? Com a maioria dos colegas, que são os registros profissionais. Bom dia, Moacir. Marcelo, tudo bom? Bom dia, Marcelo. Prazer falar com vocês. Prazer nosso. Uma carta da empresa isenta o profissional de apresentar o registro ou a carteira de trabalho? Eu vi muitas discussões ontem em vários grupos sobre isso. Também. Nós estamos ainda buscando conversar com as secretarias de saúde para ver qual é a metodologia que eles vão utilizar, porque a decisão da CIB, ela fala em registro profissional e ou carta da empresa. Então, se você olhar a letra fria da decisão, a carta da empresa tem validade, porque não foi e, foi ou. Né, que foi colocado na decisão. Então, a carta da empresa tem isso. O que nós vamos fazer, a decisão da CIB tem isso, tem essa possibilidade. O que nós vamos fazer é acompanhar com muito rigor as listas que são enviadas, para que a gente não tenha furos nessa vacinação, para que outras pessoas não sejam incluídas. Eu não estou aqui levantando acusação contra a idoneidade de nenhuma empresa, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Como nós fomos signatários do pedido, nós vamos acompanhar, mas pela decisão da CIB, a empresa pode sim encaminhar uma carta dizendo quem são os profissionais que trabalham nesse veículo. Moacir, outro dado aqui é que na Bahia, o levantamento feito pelo Sinjorba, né, mostrou que mais de 350 colegas nossos contraíram a doença e o registro de 8 mortes, né? Eu também acompanhei as discussões nos grupos de jornalistas e muita gente falando, mas a maioria das pessoas que está nas ruas são mais jovens, né? Têm a idade menor do que 40 anos, porque 40 anos já estão mais na redação, enfim. Quais foram esses critérios? E se você já está em conversa aí para que essa idade seja diminuída, né? Tenha uma redução na idade. O critério para a definição da idade foi o mesmo utilizado para todas as categorias que foram incluídas no rol das prioridades de vacinação. Todas as categorias incluídas, elas começaram pelos mais idosos, pelos mais velhos, e foi reduzindo a faixa etária à medida que a vacinação ia transcorrendo. É um critério técnico utilizado pela CIB em todas as inclusões. E sim, a gente tem conversas e tem a garantia da CIB de que será estendida aos mais jovens, porque a gente sabe que a maioria dos colegas que estão na rua realmente estão abaixo dessa faixa etária. O problema é que essa faixa etária acima dos 40, 50 anos é aquele público mais exposto à contaminação. Evidentemente que hoje todo mundo está se contaminando, mas esse público tem uma prioridade por conta do grau de piora que pode ter com a doença. Moacir Fabrício, mais uma vez. Ontem um colega nosso, né? O Rosa Tavares, Marcelo, ele pegou a carteira e já foi lá se vacinar. Chegou lá, foi avisado que ainda não tinha começado, que era para esperar um pouco mais. Uma pessoa de confiança da prefeitura nos informou que ainda essa semana teríamos essa possibilidade, mas amanhã já é sexta-feira e eu percebo que alguns detalhes ainda estão sendo resolvidos. Inclusive agora essa questão nova do Ministério Público Estadual e Federal aqui do nosso estado. Olhando numa perspectiva positiva e otimista, o senhor acredita que quando os profissionais do jornalismo, os profissionais da comunicação começaram a ser vacinados, Moacir? Existe um delay entre a decisão e a efetivação da decisão, porque as secretarias precisam se preparar. Trata-se de um público novo, que não estava colocado no rol daquelas categorias que tinham sido incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Imunização. Então, é preciso um tempinho aí para ajustar cadastro, sistema, como a pessoa vai entrar no cadastro e tal. Então, isso demora alguns dias. Eu não sei exatamente quantos, é isso que nós estamos discutindo com as secretarias. Essa posição do Ministério Público ontem atrapalha um pouco que a gente
poderia estar hoje dedicado a essa questão, e vamos ter que procurar organizar os dados para apresentar no MPE. Então aí a gente perde praticamente um dia somente cuidando disso. E as prefeituras também ficam com um certo compasso de espera, né? Já que existe uma recomendação, não é uma determinação, é uma recomendação. A decisão está tomada, os municípios devem iniciar os preparativos para a vacinação. Nós vamos responder à recomendação, apesar de não sermos parte direta, né, já que a CIB é que precisa ser notificada pelo Ministério Público, mas nós, como interessados, nos antecipamos, procuramos ontem o MPE, vamos tentar resolver essa situação com a apresentação dos números, que vão comprovar claramente a situação dramática da nossa categoria. Nós Exatamente. Os números que nós temos divulgado mostram isso, né? A gente tem dados que mostram o alto nível de mortes, e nós vamos pedir às secretarias que agilizem a situação. A gente sabe que a demanda é muito grande, existe problema de falta de doses, existe problema de outros segmentos que também estão nas prioridades, mas a gente vai pedir agilidade porque a gente está morrendo. Essa é a grande verdade. Nós estamos morrendo. Então, nessa média de 1 por dia, a gente não sabe quem vai ser o colega que vai morrer. Nós temos um colega que foi entubado há 2 dias atrás em Juazeiro, né? Ele estava com sintomas mais leves da doença no início e evoluiu para uma situação de intubação. Então, a qualquer momento, um novo colega pode morrer. A gente tem que evitar isso. Além do que, esses colegas que se contaminam, eles levam o problema para as redações. Redações, estúdios de rádio e TV são espaços fechados, onde o nível de contaminação pode ser alto. E levam para suas famílias. Muitos, inclusive, é bom desmistificar, utilizam transporte público, porque a ideia que se tem é de que todo jornalista tem condição de ter um carro, e isso não é verdade. A maioria dos colegas usa transporte público, usa metrô, ônibus, usa Uber e tal. Quer dizer, eles podem terem vetores de transmissão da doença. Você foi a uma pauta, volta para a redação, pode contaminar quem está ali. Pega um transporte público, pode contaminar a pessoa ao lado. Vai para casa, pode contaminar a sua família. A imunização também responde a uma necessidade de saúde pública. Esse outro assunto que me chamou a atenção na discussão em 2 grupos bem específicos é a questão da inclusão dos blogueiros, e muita gente buscando uma certa diferenciação. Até eu me lembro de um argumento: blogueiro não sai de casa, não tem as mesmas funções, a mesma atividade. E como é que você vê essa discussão? É preciso explicar, porque talvez tenha ficado mal colocado. Pois não. Quando se trata de blogueiros, não estamos falando de digital influencers, né? Não estamos falando daquelas pessoas que trabalham dentro de casa somente, fazendo produção de notícias ou de vídeos e tal. Nós estamos falando de profissionais registrados que trabalham como jornalistas produzindo notícias e que vão às ruas, né? E que está nas ruas produzindo material. A gente tem sites de notícia que tem um jornalista, 2 jornalistas, né? 3 jornalistas, porque às vezes as pessoas acham que os veículos todos têm lá uma equipe com 20, 30 profissionais. Não, a gente tem desde as empresas que têm 60, 70 profissionais, até aquelas empresas que trabalham com um profissional apenas. São esses aí que estão incluídos nessa especificação de blogueiros. Na verdade, a melhor especificação teria sido jornalistas de sites e blogs. Isso. Mas aí houve essa diminuição da especificação, mas a gente quer explicar que é exatamente isso. O próprio secretário estadual, Fábio Vilas Boas, já fez uma publicação dando explicação nesse sentido. Isso. Nós estamos falando daqueles profissionais que estão em sites e blogs de notícias. E produzindo notícias, né? Porque tem assessorias, por exemplo, que tem publicitários e tal. Então, falar que são profissionais de assessoria abre uma brecha, né? Muito grande. Então, são pessoas que produzem conteúdo nas ruas. Que produzem conteúdo. Exatamente por isso existe o pedido do registro profissional. Sim. Aquele detalhe daqueles que não têm registro é que a gente vai resolver de forma paralela. E a palavra blogueiros, ela é tão assim, emblemática que muita gente achou até que os influencers digitais poderiam entrar, né? Por conta dos conteúdos que eles colocam na internet. Moacir, eu queria saber o impacto da quantidade de vacinas para a nossa categoria. Quantos profissionais da comunicação a gente tem no estado que receberiam essa dose no primeiro momento?
se vocês têm esses dados pra gente. O dado preciso eu não tenho para lidar, porque aí a gente tem que levantar empresa por empresa e esse é um dado muito dinâmico, né? Sim. Ele muda. Às vezes o profissional deixa um veículo, vai para outro, vai trabalhar em assessoria. Então esse levantamento preciso eu não posso te dar. O que eu posso te falar, assim, nós temos em torno de 6.800 jornalistas registrados na Bahia, né? Desses aí, a gente tem que tirar... Esses são os registros totais de jornalistas registrados e com solicitação feita aqui no estado. Aí você tem alguns que estão trabalhando em outros estados, que às vezes compensa porque outros profissionais chegaram para trabalhar aqui, outros que vieram de outras unidades federativas, e aqueles que já não estão entre nós, aqueles que já morreram. Quando a gente limpa o cadastro, a gente deve ter aí em torno de uns 5.000 profissionais registrados em todo o estado, com um percentual aí de 10, 15, 20% talvez daqueles que não estão com DRT. Em Salvador, a gente tem um universo em torno de 2.000 a 2.500 profissionais trabalhando aqui. E na linha de frente, em torno de 1.500, 1.600 profissionais. Então, não é um universo tão grande que vá provocar uma avalanche de problemas para a vacinação. Esse foi um dos argumentos, inclusive, que nós colocamos para os secretários de saúde. A gente não vai comprometer o programa de vacinação, porque vai vacinar em Salvador 1.500, 2.000 pessoas. Mas nós vamos resolver um problema de saúde pública, que é a morte de profissionais que estão produzindo as notícias da pandemia para a sociedade. Ficam bem claros os motivos que nos colocam como prioridade nesse momento, que coloca a categoria de comunicadores como prioridade nesse momento, Moacir. Mas essa reunião com o Ministério Público que acontece hoje, ela é muito importante até para que as outras questões que a gente colocou na mesa possam acontecer. O que é que você acha que vai acontecer na reunião? Em que momento ela vai acontecer do dia? E os motivos que vocês irão trazer, além dos números, para tentar convencer o Ministério Público que os jornalistas, profissionais de comunicação necessitam de vacinação de forma imediata, Moacir? A reunião acontece às 11h30 de maneira online. Nós vamos levar os documentos que nós temos com os números mostrando esse nível de mortes e a gente espera a sensibilidade do Ministério Público, né? É preciso que se explique essa situação para que não se crie uma ideia de privilégio, porque não é privilégio o que nós estamos pedindo, pelo que eu falei aqui anteriormente a vocês. É uma reivindicação com base em uma realidade concreta de morte e de adoecimento e morte dos colegas e da necessidade de imunizar esse público para que ele continue produzindo as informações da pandemia. Porque se a gente não se vacinar, a gente vai mudar de estratégia. Nós vamos agora começar a pressionar as empresas para retirar os jornalistas da rua. E aí nem o Ministério Público, nem Prefeitura, nem governo vai ter jornalista cobrindo as informações. Porque o que nós não vamos permitir é que, por conta de uma decisão institucional, burocrática, a gente continue morrendo. Então essa é uma realidade que precisa ficar bastante clara. E pedir ao Ministério Público que tenha sensibilidade com outras questões, porque o jornalista foi considerado o jornalismo foi considerado serviço essencial por um decreto federal de 2020, decreto 10.288. Agora, nós somos essenciais para trabalhar, mas não somos essenciais para vacinar, não somos prioritários para vacinar. Quer dizer, existe uma contradição aí, porque quando o governo federal define a essencialidade de uma categoria na pandemia, ele obriga aqueles trabalhadores a aceitarem a imposição da empresa para que eles vá a determinado local cobrir uma pauta, ou a necessidade pública da cobertura dessa pauta. Então, se nós somos essenciais e somos obrigados a estar na rua, a gente precisa ser vacinado, porque o decreto federal 10.288 não pode nos colocar na rua para morrer. Não pode ser isso. Inclusive, o Ministério Público poderia corrigir essa contradição, esse defeito de fabricação do Plano Nacional de Imunização. Mas, infelizmente, o Ministério Público não fez isso. Ele deveria ter pegado o decreto 10.288, verificado quais foram as categorias que o governo federal definiu como prioritárias e essenciais durante a pandemia e exigir que essas categorias estivessem no plano de imunização. O Ministério Público não fez isso e agora reage quando a gente quer corrigir o erro do governo federal. Os jornalistas e radialistas não têm culpa
que o governo não comprou vacinas em tempo hábil para imunizar a população, como já aconteceu em vários países do mundo. A gente já tem jogo de futebol, corrida de automóvel, jogo de basquete acontecendo com público em vários países do mundo. E isso aconteceu por quê? Porque houve a imunização. Mas nós não temos culpa. Porém, também a gente não vai morrer. Isso aí não dá para acontecer, continuar acontecendo sem que haja uma reação da categoria. E a gente teve um levantamento recente, Moacir, do Diese e do CAGED, que apontou que a categoria é a terceira que mais perdeu pessoas durante a pandemia, né? Só atrás aí de médicos e funcionários do setor de eletricidade e gás. O senhor viu essa informação, né? E é uma informação que exemplifica muito bem a nossa necessidade nesse momento, Moacir. Os números estão aí. A gente nem precisava levar ao Ministério Público esses números hoje. Os números são públicos, já foram divulgados por vários veículos de comunicação. São números oficiais, porque o estudo do Diese tomou com base o CAGED, como você falou, que são números oficiais de emprego e desemprego no país. Então, eu acho que os secretários de saúde, quando tomaram a decisão, eles levaram em consideração essa realidade. São 417 secretários no estado, dos municípios, e mais o secretário estadual e suas equipes. São técnicos que estão verificando a realidade das categorias que estão sendo incluídas na vacinação. Então não é feito um pedido desse, uma decisão tomada de forma consensual, porque a decisão não é nem tomada por maioria, é tomada de forma consensual por 417 secretários municipais e mais o secretário estadual. Então eu não acho que uma decisão tenha sido tomada somente porque uma categoria está fazendo pressão. Até porque a nossa categoria não é uma categoria tão grande e tão mobilizada e organizada e com tanto poder de pressão. Foi o trabalho bem feito de organização dos números que nós estamos tendo e a observação desses números por parte das autoridades de saúde que levou a essa decisão tomada na terça-feira. Perfeito, Moacir. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo, né, deixando aí claro para todo mundo que nós sim precisamos dessa vacina, porque estamos também na linha de frente. Então, 11h30, reunião no Ministério Público, né? Manda aqui as informações pra gente, viu? Vamos torcer para dar tudo Vamos certo. Logo torcer. depois da reunião, a gente divulga o resultado. Tá certo. Muito obrigada. Um Muito abraço, obrigada. Moacir. Grande Bom abraço trabalho. para vocês, bom trabalho e parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Você também, querido. Um abraço. Obrigado, Tchau, tchau. Moacir. Até a próxima.